na transmissão aqui pelo YouTube também. Então, eu não vou estar com o meu olhar direcionado para vocês, mas eu estou acompanhando o chat aqui, então todas as perguntas de vocês eu vou conseguir acompanhar. Já me perguntaram aqui se mudou o horário da aula. Bom, quem me segue e assiste os meus stories sabe que eu sou uma mulher que eu preciso me dividir em milhares, né? Então, a nossa aula de terça as nossas aulas de terça e quinta, elas acontecem às 20 horas, né? Porém, algumas vezes, como eu sou também consagrada numa comunidade católica, eu também sou mãe espiritual de algumas pessoas, e aí, às vezes, na terça e na quinta, esses meus filhos, eles demandam do meu tempo, né? E hoje eu vou ter um compromisso também relacionado a isso. Então, por essa razão, às vezes a nossa aula de terça e quinta ela muda de horário, né? Às vezes eu preciso fazer um pouco mais cedo, como é o caso de hoje. Mas, né, quem não está podendo vir mais cedo não vai ficar prejudicado, porque a aula vai ficar gravada e disponível aqui no meu perfil, tá certo? Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E para começar, eu já quero conversar com você o seguinte: o que é hidrogel? Né? A gente usa hidrogel a rodo, né? Hoje em dia, graças a Deus, né? Porque é uma cobertura que eu gosto muito. Hoje em dia, na maioria das unidades hospitalares, nas unidades básicas de saúde, no domicílio, nas farmácias de bairro, a gente tem acesso a hidrogel. Antigamente, a gente só encontrava cobertura e correlato em distribuidora. Hoje em dia, a gente já tem hidrogel em farmácia de bairro. A Drogazil, por exemplo, tem no seu catálogo de produtos um hidrogel com alginato. Muito bom, diga-se de passagem. Então, o que é hidrogel? Vamos entender primeiro o que é essa cobertura, esse correlato, para depois a gente falar da sua aplicação, de quando é que a gente vai escolher o hidrogel. Então, quando a gente fala em hidrogel, nós estamos falando de um produto líquido sólido, líquido barra sólido. Por quê? Quando a gente fala em gel, só gel, né? Qualquer gel, até aquele gel de cabelo, sabe? Que na maioria das vezes os homens gostam de usar. Gel é um sistema coloidal. O que é um sistema coloidal? É algo que é um sólido e um líquido ao mesmo tempo, né? Entre aspas. Ele tem um aspecto meio elástico e tem uma certa resistência. Então, para definir melhor, né, eu vou ler para vocês o significado da palavra gel. É um produto, um sistema que tem em si uma fase dispersa e uma fase sólida, como eu acabei de dizer. Como assim dispersa, Brenda? É algo líquido disperso dentro de um sólido. Imaginem aí a gelatina. Acho que todo mundo aqui já comeu gelatina, né? A gelatina é um exemplo de gel. Você pega um produto que é sólido, um pozinho, e aí você dispersa ele dentro de um líquido, de um agente dispersante, e aquilo dali vai se tornar um sólido, né? Só que a gelatina, quando você coloca na boca e você mastiga, você não consegue perceber ela sólida. Você vê ela sólida, mas na hora que você vai mastigar, ela se transforma num líquido, não é isso? Então, o gel, ele é basicamente esse sistema coloidal, que ao mesmo tempo que é um líquido, é um sólido. Então, em sua maioria, eles são líquidos que se comportam como sólidos. Brenda, por que você está falando disso? Quando a gente fala em hidrogel, nós estamos falando de um gel que tem como principal dispersante a água, tá? Porque os géis, eles podem ser dispersados em outros componentes, como no álcool, por exemplo. Os hidrogéis, eles são dispersados em água, por isso que o nome é hidrogel.
Todas as vezes que vocês forem ler, né, o rótulo de qualquer produto, seja ele para curativo, seja alimento, sempre que você olha no rótulo os ingredientes de um produto, vocês vão perceber que o primeiro item que tem naquela lista é o item que tem maior quantidade naquele produto. Então, se vocês abrirem agora o Instagram de uma nutricionista e você quer saber qual é o melhor molho de tomate, o molho de tomate mais saudável, mais puro, né, que faz menos mal para a saúde, os nutricionistas vão te dizer que você vai escolher aquele molho de tomate que tem como primeiro ingrediente o tomate. Por quê? É o ingrediente que tem maior quantidade. Chocolate. Quando você vai comprar um chocolate, você quer um chocolate mais puro, ao invés de o primeiro ingrediente ser açúcar, o primeiro ingrediente deve ser massa de cacau. Então, lembrem disso sempre. O primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade naquele produto. Quando você pega um hidrogel, o primeiro componente que vem lá no frasco ou na bula é a água, porque é o componente em maior quantidade naquele produto, certo? Então, tenha em mente, um bom hidrogel, ele precisa ter como primeiro componente a água, tá? E aí, o que a gente precisa entender dos outros componentes do hidrogel? Se fosse só água, bastava a gente jogar água na ferida, né? Então, o hidrogel, ele também tem outros componentes que vão ajudar com que ele faça a sua função ali na ferida, que daqui a pouco eu vou falar da função dele. Então, além da água, o que tem na maioria dos hidrogéis? Porque aí a gente precisa lembrar que existem muitas marcas no mercado. E é por isso que eu aprendi assim e eu bato na tecla e ensino. A gente não aprende cobertura pelo nome das marcas. A gente aprende pelo princípio ativo da cobertura. Então, a gente não chama hidrogel de Purilon, a gente não chama de Safigel, a gente não chama de Curatec. Tudo isso que eu acabei de citar são marcas. O Purilon é o hidrogel da Coloplast. O Safigel é um dos hidrogéis de uma marca, né? Não estou lembrando agora qual é. Curatec é uma empresa que produz um hidrogel. Então, a gente não aprende, não decora nome de marca. Por que você está frisando isso, Brenda? Porque cada marca tem uma forma de produzir os produtos. O hidrogel da Curatec, ele é diferente do hidrogel da Coloplast. O hidrogel da 3M, ele é diferente do hidrogel da Vital. Você precisa ler os componentes. E aí eu trouxe uma marca de hidrogel aqui para falar para vocês. Duas, na verdade, para a gente comparar. Então, olha o que tem nessa primeira marca de hidrogel. Água purificada. Lembra que eu acabei de dizer que o primeiro componente é o que está em maior quantidade? Então, aqui a gente tem água como maior, né, como componente em maior quantidade. Excelente. Depois vem o propilenoglicol. Que é isso? Esse componente, ele está até em alguns alimentos. O que ele faz? Ele dá viscosidade e brilho e ele faz com que os ingredientes do produto sejam absorvidos pela pele. Então, olha que componente importante. Ele vai ajudar com que a ferida absorva o hidrogel, certo? A água, desculpa. Então, ele está como segundo ingrediente. O segundo ingrediente dentro do produto para fazer com que essa água seja toda absorvida pela ferida. Depois, a gente tem o carbômero 940. Esse produto, ele é um gelificante. É ele que faz com que a água se transforme em gel. Ela gelifica aquela água e os outros componentes ali.
né? O carbômero 940, ele também está em outros géis, como géis cosméticos, por exemplo, para usar no cabelo, enfim. Nós temos também a trietanolamina. Ela tem uma função de emulsão. Então, o que ela vai fazer? Ela vai favorecer a mistura de todos esses produtos. Vai emulsionar. Nós temos também o alginato de cálcio e sódio, né, que é um outro produto, é um outro correlato. O alginato, ele entra aqui como um produto para ajudar no desbridamento e também para fornecer os eletrólitos de cálcio e sódio essenciais na cicatrização. E nessa marca aqui de hidrogel, eles colocam conservantes, porque como tem o propilenoglicol e o carbômero 940, eles têm que colocar um conservante para que esses produtos não oxidem. Nós temos também nesse hidrogel carboximetilcelulose. O que é carboximetilcelulose? Polímero, é um plástico, né? Quer dizer, a matéria-prima do plástico. Então, ele também ajuda a dar viscosidade para esse hidrogel. Vocês viram que essa marca especificamente, ela tem muitos componentes, tem muitos ingredientes dentro desse hidrogel. Todos eles estão aqui dentro desse gel para favorecer a ação do hidrogel de fornecer umidade para a ferida. Então, todos eles fazem com que a água se gelifique, né, se transforme num gel e associada ao alginato favoreça a cicatrização e o desbridamento. Olha o que tem nesse outro hidrogel que eu trouxe para vocês de outra marca. Essa outra marca, ela usa como uma carta na manga para promover o seu produto o fato de esse hidrogel ser mais natural. Por quê? Olha isso aqui. Primeiro ingrediente desse hidrogel, água purificada. Os dois têm como primeiro ingrediente a água purificada. É o que mais tem no gel, água. Depois, esse hidrogel tem carboximetilcelulose, para que eles tenham para que favoreça, né, essa estrutura de gel. Precisa ter um polímero ou um agente espessante, né? Aí, esse daqui também tem alginato de cálcio e sódio. Ponto, acabou. Esses são os ingredientes desse hidrogel. A água, um agente gelificante, a carboximetilcelulose, e o alginato de cálcio e sódio. Acabou. Eles não têm conservantes e eles não têm aqueles outros componentes que dão viscosidade para o gel. Então, esse hidrogel aqui, ele é muito utilizado, por exemplo, em pacientes que têm alergias, né? Alergia atópica, né? Que muitas vezes não tem uma causa base. Pacientes que são neonatos, crianças, né? Em neonato a gente tem que ter muito cuidado no que a gente passa na pele. Então, esse é um gel que a gente pode usar em neonato, porque ele não tem conservantes. Então, vocês viram a diferença entre essas duas marcas? Brenda, qual é o melhor? Depende. Você vai escolher de acordo com a sua prática. Tem um que é um pouco mais caro que o outro. Vocês devem imaginar que o que é mais caro é o que não tem conservante, né? Então, mas qual é a semelhança dos dois? Ambos têm água e o alginato de cálcio que ajuda, favorece o desbridamento pela presença do cálcio e do sódio, tá? Então, presta atenção aqui comigo. Uma pessoa me perguntou esses dias se
a sulfadiazina de prata fazia desbridamento. E aí, né, eu nem respondi, eu acho, ela no privado, porque eu pensei, cara, eu vou dar uma aula sobre isso, porque presta atenção. Qual é a diferença da sulfadiazina de prata para um gel, para um hidrogel? A sulfadiazina de prata, ela vem em pomada, né? A menos que você mande manipular, a sulfa, ela vem em pomada. Então, qual é a diferença da pomada para o gel? A pomada, primeiro, que a sulfadiazina de prata, ela é o primeiro componente, né? O componente que tem maior quantidade no produto. Então, a pomada, ela tem como base um óleo. Sempre ela vai ter como base um óleo. Por isso que a pomada, ela tem aquele aspecto amanteigado, né? Você passa a pomada na sua mão, você percebe que a mão fica oleosa, amanteigada, porque a pomada tem como base um óleo. Já o gel, o hidrogel, tem como base a água. Por isso que quando você passa o hidrogel na sua mão, ele some rápido, porque a pele absorve mais rápido o gel do que o óleo. O óleo, ele forma uma película, tá? Então, essa película, ela favorece a hidratação, porque ela evita que a pele perca água. Mas vamos lá, componentes da sulfadiazina de prata. O primeiro componente é a sulfa, tem um álcool, tem petrolato, que é um óleo, e lá no final, o último componente da sulfadiazina é a água purificada. Então, olha a grande diferença do gel para a pomada. A pomada é basicamente formada por óleo, o gel por água. Qual é a diferença em relação ao desbridamento? Então, aí a gente entra na função do hidrogel numa ferida. Quando é que você vai escolher o hidrogel para uma ferida? Quando você precisa, principalmente, fornecer umidade para aquela lesão. Então, é uma lesão que tem o leito com necrose seca, é uma lesão que tem o leito com esfacelo, e você precisa favorecer o desbridamento do tecido inviável pela hidratação. Então, presta atenção, filho de Deus. O hidrogel, ele favorece o desbridamento autolítico. Por que que não é correto eu dizer o hidrogel faz desbridamento autolítico? Por quê? Auto significa em relação a si. Então, quando eu digo, eu vou fazer um curso de automaquiagem, eu estou fazendo um curso para saber me maquiar. Quando eu digo que eu tenho uma autoestima elevada, eu estou dizendo que eu gosto de mim. Tem a ver comigo. Então, quando eu falo em autolítico, lítico significa lise, quebra. Então, significa que o próprio tecido da ferida, ele vai fazer lise, ele vai fazer quebra, ele vai se autodestruir, tá? Quando é que o tecido inviável faz autólise? Ele mesmo se destrói, quando ele está no meio ideal para isso acontecer. Qual é o meio ideal para que um tecido inviável faça autólise? O meio úmido. Então, é por isso que quando uma lesão ela tem umidade excessiva, o tecido inviável ele não encontra espaço para fazer autólise. Pelo contrário, um ambiente com umidade excessiva, ele faz o tecido inviável crescer cada vez mais. Agora, quando você tem um meio ressecado, o tecido inviável também não consegue fazer autólise. Então, qual é o meio ideal para que o tecido faça essa lise? Um meio úmido, controlado. Então, quando eu tenho uma lesão seca, quando eu tenho uma lesão
com baixa umidade, com baixa quantidade de exudato, o que eu faço? Eu coloco um hidrogel, para quê? Para que a água que está ali presente no hidrogel, ela forneça um ambiente ideal para que a própria ferida faça lise do tecido inviável, diferente da papaina que eu falei semana passada, por exemplo. A papaina faz lise do tecido. A papaina quebra a proteína do tecido. O hidrogel não faz isso. O hidrogel somente fornece um meio ideal para que a própria ferida faça lise do tecido inviável. Então, aqui eu acabei de responder uma outra pergunta que eu recebi no meu direct esses dias. O hidrogel faz desbridamento seletivo? Sim, cara, sim. A presença do hidrogel, ela é benéfica ao tecido de granulação. Não é maléfica. A presença do hidrogel vai favorecer lise de tecido inviável, porque é pelo meio úmido que ela vai fazer isso. Ah, então eu não posso passar o gel sobre a granulação. Claro que pode, deve. Se a ferida está seca, deve. Tem ferida que está granulada, maravilhosa, mas está seca. Parece o deserto do Saara. E aí a pessoa fica, ai, Brenda, eu não sei. Eu estou colocando aqui uma gaze com petrolato. Como é, meu Deus? Um murim com petrolato. E a ferida não fecha de jeito nenhum. Tu tá botando ali uma cobertura pobre em água, toda embebida em óleo, mas pobre em água. O leito da ferida seco, torrado, precisando de água, não vai fechar. Ele precisa de meio úmido. Se esse leito tá seco, presta atenção. Não tem secreção, não tem exudato nenhum. Aí tu fica tacando lá o murinho com petrolato. E a ferida me dá água, pelo amor de Deus, me dá água, tô seca. Então, não tem problema nenhum. Na verdade, pelo contrário, é benéfico para a granulação seca que você utilize nela o hidrogel, tá? Até mesmo porque o hidrogel tem alginato de cálcio e sódio. Cálcio e sódio são dois eletrólitos indispensáveis no processo de cicatrização. O cálcio maravilhoso para conter sangramento, por isso que o alginato faz hemostase de sangramento. Aí presta atenção comigo. Já falei, né? Você não precisa ter medo de usar o hidrogel no tecido de granulação. Quando é que isso deve te fazer temer o hidrogel na granulação? Quando houver excesso de umidade. Aí sim, o hidrogel vai prejudicar a tua granulação. É uma lesão extremamente exudativa, mesmo com granulação, que às vezes acontece, principalmente quando tem biofilme de bactéria. Aí a ferida tá exudativa e você ainda taca um hidrogel ali em cima. Você está fazendo o meio úmido em excesso, fornecendo umidade em excesso para a lesão. Aí sim vai ser um problema para ti. Por quê? A umidade, ela favorece o crescimento da granulação. Eu já disse isso, é benéfico. Porém, o excesso de umidade vai favorecer um excesso de granulação, que nós chamamos de hipergranulação. E aí, a hipergranulação, ela vai ser um problema para ti, sabe por quê? A granulação vai crescer acima das bordas da ferida, e as bordas que fazem contração lá na última etapa da cicatrização não vão conseguir se aproximar, porque tem granulação em excesso ali naquele leito. Então, aí sim, nesse ponto aí, o hidrogel ele vai te prejudicar ao invés de te ajudar. Então, para resumir o babado inteiro do que eu queria falar nessa live, hidrogel promove
o meio ideal para desbridamento autolítico. Ele é sim seletivo, ele não prejudica a granulação, a menos que tenha umidade em excesso na ferida. E o hidrogel é sim melhor que pomadas para fazer desbridamento. Brenda, então você está dizendo que a sulfadiazina não faz desbridamento? Não estou dizendo isso, até porque ela tem água na sua composição, porém em pequena quantidade. Então, se você quer um desbridamento mais efetivo, você vai usar o hidrogel. Nesses casos de hipergranulação, como fazemos? Perfeita a tua pergunta, Fátima. Hipergranulação é tratada com cloreto de sódio. Cloreto de sódio já foi comprovado pela literatura e pela prática, o NaCl, ele contém o crescimento na hipergranulação, ele resseca um pouco também a hipergranulação. Então, tem uma cobertura chamada Messalt da Monlic, que ela já vem as fibras com, acho que é fibra ou é gás, eu não estou lembrando agora, mas ela tem na sua composição NaCl, que faz, né, que contém a hipergranulação. Ou você pode usar também o cloreto de sódio manipulado a 20% líquido, né? E aí você usa ali nessa hipergranulação que ela vai diminuir. A gente usa isso muito também em granuloma, ao redor das estomias, né? Que pelo excesso de umidade ao redor das estomias, a gente também tem muito esse problema de granuloma, que nada mais é que uma hipergranulação. E aí a gente pode usar o cloreto de sódio a 20% ou o Messalt. Certo? Mais alguma dúvida, gente, sobre o hidrogel? Tem uma outra informação que eu preciso dar sobre ele. Brenda, quando eu fui comprar o hidrogel com alginato na farmácia, a vendedora me falou que tem hidrogel com PHMB, tem hidrogel com EDTA, tem hidrogel com isso, tem hidrogel com aquilo. Qual é o melhor? Depende. Se a tua ideia, se a tua intenção é somente fazer desbridamento e fornecer meio úmido para a ferida, hidrogel com alginato, ponto. A lesão tem biofilme. Lembra que eu falei daquela granulação seca com biofilme pálida? Hidrogel com PHMB. PHMB, que é um agente antimicrobiano para o biofilme. Brenda, ainda o biofilme continua, insiste. Existe no mercado um hidrogel com PHMB e EDTA, que é um outro componente também que é antimicrobiano, né? Que age contra o biofilme. Existe também no mercado hidrogel com AGE, o hidrogel que vem também com óleo na sua composição. Ele que ajuda na hidratação. A AGE não faz hidratação, não hidrata, mas ele auxilia, formando ali uma película impermeável. Existe o hidrogel com AGE. Eles não se misturam, né? Mas a gente pode usar os dois juntos? Pode, em alguns casos, né? Então, o componente principal é a água, mas ela pode vir associada a outros componentes, dependendo da tua necessidade para a ferida, tá? Quanto tempo após aberto ele perde a eficácia? O hidrogel depende da marca. Tem um que eu uso, que eu gosto muito de usar, que o fabricante ele diz que com 28 dias não é mais para utilizar. Passou de 28 dias, ele não garante mais a esterilidade. Já tem outra marca, que ele vem com a bisnaguinha sanfonada, aquele lá que todo mundo conhece, que tem até no meu perfil um vídeo com ele, né? O Purilon. Ele tem ai, meu Deus. O frasco é sanfonado. Então, o fabricante ele diz que o fato de ser sanfonado garante a esterilidade dele. Só que ele não tem tampa, né?
Então, aí fica o questionamento. Gente, eu não tenho conflito de interesse com marca, tá? Eu não trabalho para nenhuma empresa, então eu falo das minhas experiências com as coberturas e do que os fabricantes dizem sobre elas, tá bom? Deixa agir ou fica no curativo? Depende. Se você está usando o cloreto de sódio líquido, você vai ficar trocando, né? Sempre, diariamente. Agora, se você está utilizando o Mersalt, né, salvo engano, o fabricante fala de troca até 7 dias, mas vai depender da tua avaliação, né? Se a ferida tiver muito exudativa, se a ferida tiver saturando a cobertura secundária, você precisa trocar antes. Temos mais dúvidas, gente, sobre o hidrogel? A Delúcia entrou agora, eu falei da tua pergunta que tu me fez no direct e eu não te respondi sobre a sulfadiazina de prata. Mas essa live vai ficar salva e aí depois você dá uma voltada para me ouvir falar da diferença do desbridamento com o hidrogel e com a sulfadiazina de prata, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha dado para esmiuçar bem, né, o hidrogel. Não dá tempo de falar de tudo, né, nessa live. Realmente é uma aula mais rápida, mas eu espero que tenha dado para dar uma luz, né, para vocês sobre o hidrogel, que é uma cobertura maravilhosa. Eu amo hidrogel, estou usando ele, inclusive agora numa lesão que eu estou tratando no membro superior. Está quase fechando, eu espero que quando fechar eu vou trazer esse caso para vocês. Eu já fechei outras lesões com hidrogel. Tem uma até bem interessante lá no meu Telegram, no grupo do Telegram que eu coloquei, né? Uma lesão de um paciente diabético na perna, uma lesão traumática. O paciente estava há 3 meses com a feridinha pequena, 3 meses. Né? E aí a gente usou hidrogel. Em menos de 5 trocas do curativo, a ferida já tinha fechado. Então, eu sou fã demais do hidrogel. Tem gente que negligencia, né? Que acha, né? Hidrogel fecha a ferida sim, tá? Fecha sim. Então, espero encontrar vocês ainda essa semana. Na quinta-feira a gente tem aula novamente, mas ela vai ser mais cedo, de novo, às 18 horas, porque quinta-feira é quinta-feira santa, né? Dia de missa. Então, a gente vai fazer um pouco mais cedo, tá bom? Espero encontrar vocês lá. A live vai ficar salva. E até a próxima. Um beijo. Obrigada, Alan. Bom te ver aqui. Pessoal do YouTube, até a próxima, né? Hoje a gente fez um teste aqui no YouTube. Tem uma galera falando aqui quanto tempo após aberto o hidrogel perde eficácia. Acho que foi a mesma pessoa que perguntou aqui no Instagram, né? Fico preocupada com a questão da maceração. Excelente preocupação, Adelúcia. Excelente preocupação. A gente tem que se preocupar mesmo. Lembra que eu acabei de dizer que eu estou tratando uma ferida com hidrogel? Eu orientei para o acompanhante a quantidade de hidrogel que ele tinha que colocar. É uma gota, dependendo do tamanho da ferida, né? É uma gota. Tem um pouquinho de esfacelo no canto e tem granulação predominante. É uma gota. Quanto mais granulação vai aparecendo e o esfacelo vai desaparecendo, menos hidrogel você coloca no leito. Você vai diminuindo a quantidade de hidrogel que você vai colocando. O que é que vai te dizer se você vai continuar usando o hidrogel ou não? As bordas. Essa paciente, eu notei na foto que a acompanhante me mandou ontem, um pouquinho de maceração embaixo. Aí eu disse, ó, tá vendo aqui esse canto? Isso aqui significa que você tá botando demais. Vamos diminuir a quantidade de hidrogel. No dia seguinte, olha para as bordas. Se você percebe que a borda está macerando ainda, se suspende o uso, não usa mais hidrogel. E sabe qual é a outra questão que a gente deve avaliar em relação à maceração? A marca do hidrogel. Quanto mais o hidrogel ele é coeso, acho que travou. O que me diz que o hidrogel é bom? Quanto mais coeso ele é. O que é coeso?
Você quer saber se o hidrogel é bom? Vai assistir uma palestra de alguma marca que está tentando te vender o hidrogel. Você vai pegar esse hidrogel, você vai botar uma gota na tua mão e você vai observar se esse hidrogel vai escorrer ou se ele vai ficar ali no lugar que tu colocou ele. Quer saber se a marca é boa? O hidrogel tem que ficar onde você colocou. Não é para ele escorrer. Escorreu, descarta essa marca aí, não usa não, tá? Que esse hidrogel não é bom. Ele vai escorrer para as bordas e ele vai te dar problema. Ele vai macerar as tuas bordas. Então, coeso, hidrogel precisa ficar ali no lugar. Você vai colocar uma gaze molhada com soro fisiológico por cima. E aí, depois, você vai avaliando as bordas. Muitos pacientes encharcam a ferida com hidrogel e não usam barreira. Aí é pedir para macerar a borda, né? Então, tem que colocar pouco, tem que ver se o hidrogel é de qualidade e tem que associar com creme barreira. Então é isso. Já passei do meu horário. Um beijo, gente. A gente se encontra na quinta-feira. Até mais.